De novo, graça e paz, tudo bem, irmãos? Muita alegria, né? Estar aqui mais uma vez, tendo esse privilégio, né? Meus irmãos, foi dado o tema, né? Que hoje é o culto da família, e foi dado o tema, a importância da oração em família. Se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, mas vamos ler do 6 ao 17 para a gente entender o contexto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é o versículo 17, mas vamos ler do 6 ao 17 para a gente entender a importância da oração em família. Todos encontraram, amém? Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e pôr o capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhas em grande estima e amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consolais os de pouco ânimo, sustente os fracos e sejais pacientes para com todos os homens. Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros como para todos os homens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Né? Vamos estar orando para que Deus possa estar falando conosco. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia estar na Tua casa para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, a Tua palavra foi lida, que o Senhor possa estar nos esclarecendo, nos ensinando qual é a Sua vontade, para que a gente possa estar cumprindo, botando em prática e fazendo, para que a gente possa ter uma vida melhor. Que toda a honra e toda a glória venha a ser Tua, que o Teu nome sempre venha a ser exaltado e que o meu sempre venha a diminuir, mas que toda a honra e toda a glória seja Tua. Muito obrigado, Senhor. Me capacite para estar falando da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Interessante, meus irmãos, essa carta, né, de Paulo à igreja de Tessalônica, né, se a gente for ver um pouquinho na introdução aqui para a gente compreender, foi fundada lá em Atos, capítulo 17, versículo 3, né? E Paulo, ao escrever essa carta para a igreja de Tessalônica, ele tinha alguns propósitos, e um deles era para encorajar a igreja em sua fé, que a vontade de Deus para eles era a santificação, e corrigir alguns equívocos quanto a eventos dos últimos tempos, como a volta do Senhor Jesus. Nesse capítulo 5 aqui, Paulo está tratando justamente sobre isso, sobre a volta do Senhor Jesus. Mas, como foi dado esse tema, a importância da oração em família, o orar sem cessar, a gente pode compreender aqui que Paulo, ao falar da salvação dos últimos dias, que quando a gente está salvo, e a gente tem que estar preparado, para que quando Jesus vier, ele vai vir repetidamente, e quando você está preparado, você não vai ser pego de surpresa. Podemos aplicar esses mesmos ensinamentos que Paulo nos dá aqui no capítulo 5,
que ele chama atenção para a gente orar sem cessar, oração dentro das famílias, dentro das casas. Se a gente aplicar isso nas nossas famílias, vamos ter bom resultado, as famílias vão viver o melhor dessa terra, vamos estar cumprindo a vontade de Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós temos um grande equívoco de que quando a gente aceita o Senhor Jesus como Salvador, a gente se torna salvo, a gente acha que já estamos salvos e pronto, e que já é o importante, estamos salvos. Claro que estamos salvos, mas precisamos fazer algumas coisas, cumprir algumas ordenanças, alguns mandamentos, para que a gente possa ser um cristão, um ser humano melhor. E é a mesma coisa dentro da família. A família é o primeiro local, é onde você ali vai mostrar que você, de fato, é um cristão de verdade. Então, separando aqui, para a gente compreender nesse texto, Paulo nos dá alguns ensinamentos para a gente implementar nas nossas famílias, para que a gente possa viver em oração, como a importância da oração dentro da família, ela nos ajuda a gente viver o melhor de Deus. O primeiro, podemos dizer assim, o primeiro ensinamento que Paulo nos orienta está no versículo 6, ele diz assim: não durmamos, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O interessante aí, não durmamos, no capítulo 4, versículo 13, esse dormir aí, significa a pessoa falecer, morrer. Mas no capítulo 5 aqui, nesse versículo 6, quando ele diz não durmamos, o dormir aí não é nem morrer, nem sono, mas no grego essa palavra diz que é uma letargia mental, é uma pessoa que fica na inércia, no comodismo, perde o sentido da fé. Meus irmãos, agora uma verdade eu vou dizer: quantas famílias têm dormido? Tem deixado de orar, tem deixado de investir na sua família, tem deixado de investir no casamento, tem deixado de fazer coisas para o bem do casamento. Parte do princípio que eu já estou salvo e não importa, agora vamos levando, vamos empurrando com a barriga. Quantas famílias têm vivido caos, têm vivido fachada, têm vivido coisas que não agradam a Deus. Paulo está chamando a atenção aqui nesse capítulo 5, para que a igreja não dormisse, estasse sempre pronta, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Não é só a respeito da salvação, a santificação, Deus quer que você tenha uma santificação num todo, não é só com respeito de ser salvo, mas a tua família ela tem que viver essa santificação. A tua família tem que experimentar essa graça, tem que experimentar isso. Então, como é importante a importância da oração dentro de uma família? Porque quando você começa a orar, quando há oração na família, automaticamente Deus te chama atenção para isso. Nesse versículo 6 ele fala: não durmamos, não fica nesse comodismo, investe na tua família, investe. Eu, conversando com um amigo, há pouco agora, com o Vandeco, interessante a gente ver como, muitas das vezes, a família, quando ela está começando a ser formada, como ela está no namoro, como é maravilhoso, como os dois investem, luta para que o negócio seja bom. Eu costumo dizer, meu pastor, que está em campanha eleitoral. Está em campanha eleitoral, está tentando conquistar, então fala baixinho, não grita, não tem dificuldade, é uma maravilha, mas quando casa, aí acabou, já é meu, não preciso fazer mais nada, porque agora para separar é um problema. É difícil esse negócio, Então também é uma ordenança de Deus, Deus não quer que se separa. Você não casou, você não namorou, não foi. Então, meus irmãos, Paulo, o primeiro ensinamento que ele dá para que a família possa viver o melhor dessa terra: não
durma, não fique com essa letargia mental, que é inércia. Ah, tá bom, vamos levando, vai empurrando, passa-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você vai ver o casamento é uma fachada, é uma mentira, é uma enganação, aí vem para dentro da igreja. Como é maravilhoso, como um fala com o outro, com uma mansidão, com uma hipocrisia tremenda, mas quando chega dentro de casa, eu não posso falar aqui como um amigo sempre falava, mas é só dificuldade. Então, o primeiro ensinamento para que você seja bem sucedido no teu lar, para que a importância da oração, que você, o primeiro passo, como Paulo diz, orai sem cessar. Ore pelo teu casamento. Só que você precisa compreender que essa palavra oração, ela é orar mais ação. Você tem que fazer alguma coisa, não é só orar, né? Muitos às vezes interpretam e depois culpam a Deus de uma coisa que Deus não é culpado. Ah, Senhor, quero que o Senhor me abençoe e me dê um emprego, mas ele não sai de casa para procurar emprego, ele fica em casa 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vai vir, meu irmão, você tem que ir. Você quer que Deus melhore o teu casamento, mas o que você tem feito no teu casamento? O que você tem investido na tua família? Nada, então vai ficar difícil, não tem como. Então a oração, ela é uma orar, mas ação. O próprio Jesus diz lá em Mateus 26, 41, ele fala, vigiai e orai. Então, para que você possa ser bem sucedido no teu casamento, na tua família, para que a tua família a cada dia avance e que você viva o melhor aqui nessa terra que Deus te deu, foi essa esposa, foi essa família que você escolheu e constituiu. O primeiro passo é, não durma, né? Mas vigiai, né? E seja sóbrio, seja consciente, entenda, né? Alguns, para tentar esquecer os problemas, começa a beber, entra para o lado da bebida. Deus chama a tua atenção para não entrar nesse caminho. Seja sóbrio, seja inteligente, analisa o que eu preciso fazer, mas não é uma parte só não, é os dois. Satanás sempre vai trabalhar. Hoje, quem não está vindo na escola bíblica dominical, deixa eu fazer agora uma campanha aqui, está perdendo, porque os ensinamentos estão sendo maravilhosos, e hoje nós aprendemos, né, que a besta, o falso profeta, que ele trabalha para justamente isso. Ele trabalha tanto na área política como na área religiosa, para justamente o quê? Trabalhar na tua mente para que você seja usado por ele, para que você viva uma vida de acordo como ele quer, que no futuro para que você seja destruído. E ele tem ódio das famílias e ele trabalha incessantemente para destruir a família. E muitas das vezes você acaba sendo um instrumento de Satanás. Para quê? Por causa do teu orgulho. Não, eu não vou ceder. Não, quem tem que fazer é outra pessoa. Se a outra pessoa fazer, eu faço. E fica aquela guerra, parece duas crianças. Engraçado. Criança não, porque hoje as crianças estão com a mentalidade até melhor. Tem alguns adultos que, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. Então Paulo, ele começa ensinando aqui, né? Ele te dá uma ordem de orar e sem cessar, você tem que estar em oração. Mas para que a sua família seja bem sucedida, o primeiro passo, você tem que, esse primeiro ensinamento ou essa primeira verdade, de acordo como você queira, não durma, não vive uma vida dormindo, não viva uma vida nessa inércia, nesse comodismo, achando que é assim mesmo e vambora. Não, lute para melhorar, procure melhorar, procure ser uma pessoa diferente, procure ser uma pessoa que agrade, obedeça, porque a salvação, ela é um ato, nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, estamos salvos, mas há um processo nessa terra, que é o processo da santificação, e você tem que lutar para melhorar, ser uma pessoa melhor a cada dia e ir mudando. Então, para você compreender como a importância da oração em família é o essencial, é você chamar Cristo. Cristo vai começar a te lembrar os textos, as ordenanças, os ensinamentos. Primeira, não durma, vigie,
preste atenção aonde você está errando, como está indo o teu casamento, como está indo a tua vida. Será que é ruim, meu irmão, viver uma vida boa, um casamento maravilhoso? Eu acho que, principalmente para mim, que eu sou uma pessoa movida a empolgação, se eu estiver empolgado, eu vou longe, mas tentando me desanimar, mesmo assim eu vou, mas se eu estiver empolgado, eu vou muito mais longe. Então, se você viver um casamento bom, será que não vai ser maravilhoso? Você experimentar, desfrutar de uma graça, de chegar em casa, aquele ambiente maravilhoso, a família, e isso automaticamente, você precisa vigiar, porque da maneira como você conduz a tua família, você está ensinando os teus filhos a conduzir a família dele no futuro, porque ele vai carregar o teu problema, os teus traumas. Várias pessoas vivem casamento ruim, por quê? Porque um dos dois está trazendo trauma da sua infância, trauma do teu casamento, trauma de coisas que viram nos pais. Então, vigia. Quando Paulo chama essa atenção, ele dá essa direção, ele dá esse ensinamento, olha, não durma, não vive dormindo, mas não é dormir de sono, é uma letargia mental, é uma inércia, é você, tá bom, eu vou empurrando assim mesmo, eu só melhoro quando eu chego na igreja, eu faço uma voz até de profeta, eu falo bonito, eu sou, perfeito, irmãos, mas quando eu saio dali para fora, Jesus, só Jesus na causa. Mas Paulo, ele está nos chamando a atenção aqui, a importância da oração. Quando ele diz, orai sem cessar, é para isso. É para você não ficar no comodismo, para você não ficar nessa inércia, para você não ficar vivendo essa vida de que Deus não está se agradando. Não foi para isso que Deus te chamou. Quando Deus te salvou, Ele quer te mudar você completo. Esquece teus traumas, é novidade de vida, agora é novo, você agora vai cumprir as orientações de Deus, porque é dentro de casa que você vai mostrar. Talvez se eu for perguntar aqui, quantas pessoas já converteu o cônjuge mudando de atitude, sendo uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa que exala Cristo, aí sim o cônjuge vê a mudança e ele quer esse Jesus. Então, a primeira verdade é essa. A segunda ensinamento que Paulo nos orienta aí, está aí no versículo 8, ele diz assim, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e o capacete, a esperança da salvação. Interessante que são 3 palavras aí, o amor, que são os atos exteriores, couraça da fé protege o coração e o capacete protege a cabeça contra as investidas de Satanás. Quantas pessoas têm vivido um casamento, uma família horrível, por quê? Porque pega parâmetro do mundo. O mundo mostra um parâmetro para você de que a mulher tem que ser aquela perfeição, corpo perfeito, e o homem tem que ser aquele homem perfeitão, saradão, e as pessoas estão se iludindo nisso, achando que é isso que Deus quer. Eu vou falar algo para vocês, meus irmãos, a beleza passa, principalmente para vocês jovens. Não escolha o teu esposo ou esposa pela beleza, porque a beleza ela vai passar. Eu era magrinho, olha como é que eu estou hoje, 95 quilos, eu era fininho. A irmã ali até brincou comigo, né? Quando você veio para cá, que você era fininha, era fininho. Hoje a beleza acaba. Um dia ela vai acabar. Não, eu não tive beleza, né? Mas tem irmãos aí que são bonitos, né? O Jonathan está se intitulando aqui bonitão, mas uma hora ela vai passar, filho. E o que vai permanecer é o caráter, é a pessoa, é o amor. Porque aqui ele diz, olha, vestimos da couraça da fé. A gente precisa ter esse escudo no nosso coração, é a fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo um dia ele vai voltar e vai levar a igreja, mas para isso eu preciso obedecer às orientações, os ensinamentos dele, e Jesus ele ensinou. Você quer uma lição? Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 7, se vocês
depois parar e ler o capítulo 7 todinho, tu vai ver que ensinamento Paulo dá para os casados, para os famílias, para os jovens. Ele ensina, e muitas das vezes, por nós estarmos dormindo, ou por nós estarmos na letargia mental, né, na inércia, no comodismo, não fazemos nada para melhorar a nossa família, nada, e vai se empurrando, não é isso que Deus quer. Deus diz, quando a gente, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, aonde há o amor, há a mudança, porque o amor, quando a pessoa de fato ama o casal, a família, tem um amor, há mudança, porque você não vai querer ficar vivendo essa vida pro resto da vida, de só briga, de só coisas ruins, só casamento ruim, só dificuldade. Então, Paulo chama atenção aí que a gente precisa ter o amor, a couraça da fé e o capacete. O capacete é para proteger das investidas de Satanás, porque Satanás ele vai trabalhar a todo momento para destruir a tua família. São palavras, no momento de algumas vezes se exaltar, de falar coisas para o outro que ofende o outro, que o outro guarda. Nosso pastor, se eu for perguntar, acredito que ele tem essas experiências. Quantas pessoas às vezes vai conversar com o pastor no gabinete e às vezes guarda coisas de 10, 20, 30 anos porque falaram? Meus irmãos, é novidade de vida. Vamos acertar e vamos seguir em frente, vamos ter uma família abençoada, orando, buscando, orando sem cessar, porque aí vai haver importância. Deus vai começar a trazer à tua memória texto, ensinamento, coisas de que você vai lembrar e vai falar, não, eu tenho que ser diferente porque eu sou salvo. Um salvo em Jesus Cristo, ele tem que ser diferente, ele tem que cumprir e obedecer os mandamentos de Deus. A tua família é o campo missionário que você, de fato, tem que ser um cristão verdadeiro, investir, orar, procurar, lutar. O primeiro ensinamento que Paulo nos dá é para não dormir, para vigiar, ser sóbrio. O segundo, veste essa coragem da salvação, é a couraça da salvação, guarda ela, né? Protege teu coração, né? Das investidas de Satanás, das acusações que ele vai tentar botar que teu casamento não é bom, acaba que você tem que trocar. E o interessante, que eu lido com muitas pessoas, eu trabalho, os irmãos sabem que eu trabalho com venda, e às vezes eu encontro pessoas que estão no 4º casamento, está no 5º casamento, acha que ir trocando vai resolver, e não vai, porque na verdade o problema é você, está em você, pô. Você já está no 4º, no 5º, não resolveu, não é outra pessoa, é você que é o problemático. Você que tem que parar, opa, eu preciso mudar, porque não é possível. Então, não é trocando que você vai resolver, é ajustando. O que é que eu preciso melhorar? Aonde eu preciso administrar? Aonde eu preciso ser uma pessoa diferente? Ah, está tendo muita dificuldade? Não, eu preciso melhorar. Qual é a atitude que eu tenho que fazer? Qual é a hora que eu tenho que conversar? Qual é a hora que eu tenho que... Precisamos voltar, meus irmãos, né? Como foi falado no início, na época de namoro, a gente não investia, tem que investir agora, é investir o resto da vida. Enquanto estivermos vivos, temos que investir em nossa família, porque é algo extraordinário. Deus pega duas pessoas totalmente diferentes, cada um com a criação, cada um com costume, cada um com pensamento, cada um com a sua verdade, e bota para viver junto, né? E fala assim, aí ó, se resolva aí, ó. Agora é com vocês. E a gente precisa se ajustar. Você ceder um pouquinho aqui, o outro cede ali, vamos se ajustando e vamos embora. Agora, não pode só um ganhar e só um perder. Tem que ser um revezamento, uma hora eu ganho, uma hora eu perco, uma hora eu ganho, que na verdade você não está perdendo, você está ganhando, porque um ambiente bom é maravilhoso, porque quem vive um ambiente ruim é horrível, meu irmão, você não tem nem vontade de ir para casa, é extremamente horrível, um ambiente de briga, de confusão, onde não há paz, os filhos também crescem nesse ambiente, não tem respeito, eles vão levando
esses traumas para o casamento dele. Quando ele chega no casamento dele, ele, sem perceber, ele está repetindo o que os pais faziam. Sempre. E é algo que é natural, você não quer nem fazer, mas você acaba fazendo. Mas a palavra de Deus, Jesus usou Paulo aqui para nos orientar. Ele estava falando de salvação, mas no texto aqui diz que Jesus quer que a gente se santifique. Então, para a gente ter um casamento abençoado, a gente precisa estar buscando essa santificação. E o primeiro passo, como foi dado, é orar sem cessar. Eu preciso orar. Na medida que eu oro, Jesus ele ensinou, vigiar e orar. Eu tenho que orar e também vigiar. Então, eu tenho que começar a analisar como está a minha família. E eu tenho que investir nela. Eu tenho que investir. Interessante que a gente investe em amizade, investe em trabalho, investe em negócios, investe em arrumar casa, investe um monte de coisa, mas na família não quer investir. Porque já estou casado, já é meu, não preciso fazer mais nada. Tem que investir, meu irmão. Porque se você não investir, ele vai acabar. E se ele não acabar, ele vai ficar horrível. Vai ficar um ambiente que você não vai ter prazer, você não vai ter paz. Então, depois, você vai começar a querer trabalhar a tua mente de que casamento é ruim. Casamento não é ruim. Casamento foi algo maravilhoso que Deus criou. Conversa com a pessoa que vive, um casal que vive extremamente bem. Vai dizer que o casamento é maravilhoso, foi algo extraordinário que Deus fez. É você que não quer investir no teu e diz que o teu é ruim. Se você não investir, ele vai ficar do mesmo jeito, porque tem coisas que Deus vai fazer. Uma delas é usar o Espírito Santo te lembrando para você mudar, te dando texto na tua mente, mostrando para você, na medida que você começa a orar entre família, entre os casais, de sentar e orar, você vai ver que Deus vai trabalhar. É a mesma coisa, pega um casal que está compromissado com Deus, que obedece os mandamentos de Deus, que vai haver uma desavença ali, e bota os dois para orar. Você vai ver se não vai acabar rapidinho, porque o Espírito Santo vai falar, olha, não é por aí, calma, vamos se acalmar, vamos embora, vamos por aqui, não é isso que Deus quer, e vai acertar. Mas muitos não querem fazer nada, preferem ficar nessa letargia mental, né, dormindo, acomodado, achando que Deus vai enviar um anjo, que um anjo vai vir, vai descer aqui no teu lar, vai tocar no teu cônjuge e vai mudar. Não vai não, meu irmão. Você vai esperar o resto da tua vida. Não vem. Tem que partir de você. Você tem que começar a mudar, investir, trabalhar. E para vocês jovens que estão começando agora namorando, é no namoro que vai se começando certo, cumprindo as ordenanças de Deus, os ensinamentos, vai por aqui, se respeitando, se guardando para o casamento, procurando ter bastante conversa, diálogo, ajuda, um só, um ajudando o outro. Se já no namoro, um dos dois é egoísta, não ajuda, não soma, já viu que vai dar problema quando no casamento. Sai fora. Você vai chorar um pouquinho agora, mas depois você muda. Mas é no namoro, porque a gente, geralmente, né, como a couraça da salvação, que é o coração que a gente tem que proteger, geralmente a gente usa o coração, e quando a gente vai pelo coração, a gente se estrepa. Você está vendo o defeito, você está vendo que a pessoa não é para você, você está vendo que a pessoa não vai somar contigo, que a pessoa, mas eu gosto muito dele, e ele vai mudar quando casar. Ele vai mudar sim, ele vai piorar, meu irmão. Ele vai ser horrível, o negócio vai tomar uma proporção maior, realmente ele vai mudar, muda, e você está achando que ele vai mudar para melhor, vai não, meu irmão. Então, eu costumo dizer o seguinte, foge enquanto você pode, foge, né? E ora, pede a Deus, para Deus enviar um esposo para você, um namorado que seja do teu jeito, legalzinho, ou uma namorada, para que você possa ser bem sucedido no seu casamento. Então, vamos lá, mais um ensinamento que Paulo nos dá aí, né, que é o terceiro ensinamento, diz assim, Deus não nos chamou
para a ira, está aí no versículo 9. Meus irmãos, Deus não chamou o cristão para viver em ira, contenda, briga, como o nosso pastor gosta de falar, né? Dando canelada um no outro, um agredindo o outro com palavras e o tempo todo ira. Tem que parar, meu irmão. Você tem que ver o que está havendo. Não foi para isso que Jesus te chamou. Uma perguntinha que vocês não precisam responder. Quando chegar na glória vai ter isso? Vai ter ira? Chega lá vai ter briga? Você vai ficar, né? A gente não sabe o que é galardão, pastor, mas vamos dizer que chega lá o pastor tem um galardão, vamos dizer que é uma casa, uma mansão, e para mim uma casinha pequena, eu vou ficar irado, vou brigar porque eu não ganhei. Não, lá você vai ficar maravilhado por você estar lá. Então, no lá tem que acabar com esse negócio de ira. Jesus não chamou para isso não. Eu sei que é difícil, eu sei que na prática cada um tem um jeito, uns são calminhos, outros são explosivos, outros, né, acaba falando o que pensa, mas a gente tem que mudar. A importância da oração em família é para isso, porque na medida que eu começo a orar, que eu começo a apresentar Jesus, boto para Jesus habitar dentro do casamento, dentro das famílias, Jesus vai começar a te mostrar, o Espírito Santo vai mostrar a você que você precisa melhorar, que você precisa ser uma pessoa melhor, que você tem que ser uma pessoa que agrade a Deus, que você faça como se estivesse fazendo para Deus. Esse é o grande problema das famílias. Muitas das vezes a gente quer fazer algo pensando em nós, mas a palavra de Deus nos diz, Paulo cita em outras cartas, que tudo que nós venhamos a fazer, devemos fazer para a glória de Deus, como se estivesse fazendo para o Senhor. Então eu vou ser uma boa esposa para o Senhor. O esposo vai ser um bom esposo fazendo para o Senhor. E na medida que os dois fazem isso, as coisas começam a melhorar. Os vizinhos vão começar a ver a vida de vocês, vão começar a olhar e vão começar a ver quanto Jesus é maravilhoso na vida de vocês e vai querer esse Jesus. Mas se vocês vivem na maior ira, na maior guerra, na maior briga, dentro da igreja é uma maravilha, ninguém briga, ninguém fala nada, ninguém fica com raiva do outro, é maravilhoso ficar dentro da igreja. Mas quando chega dentro de casa, é um dando patada no outro, um agressivo com o outro. Meu irmão, Deus não chamou para isso. Deus não criou uma família para isso. Criou uma família para ter respeito, uma família para que ande em comunhão, para que um ajude o outro, para que um seja unido com o outro, para que... tanto que a palavra de Deus diz que quando você casa, se torna uma só carne. Então, se é um, tem que haver união. E ainda tem um outro detalhe, de que mais tarde, os teus filhos vão embora e vai ficar só vocês dois. Aí o que vocês vão fazer? Como muitos fazem aí, que eu conheço, cada um vai dormir num quarto e não vão se conversar o ano todo, aí só se falam quando os filhos vêm visitar. Aí dia das mães, aí os filhos vão lá, aí se conversa, porque tem que manter a hipocrisia. Meus irmãos, um cristão não pode viver essa vida. Se o cristão está vivendo essa vida, está errado e precisa mudar, precisa ser diferente. Deus não nos chamou para a ira, Deus nos chamou para a comunhão, para viver uma vida em harmonia, para que as famílias, tanto os pais, como a mãe, como os filhos, vivam em harmonia, num bem-estar. É isso que Deus quer, é isso que agrada a Deus. Então, Paulo ele está mostrando aqui, por isso quando ele diz no versículo 17, orai sem cessar, ele está mostrando justamente por isso, porque quando você ora, quando você cria o hábito de orar todo dia, orar entre as famílias, entre os casais, você começa a orar, não tem como, meu irmão, você orar e Deus não falar com você, aonde você está errando, não tem como. Deus vai falar com você, e na medida que Ele vai falar com você, se você realmente quer praticar a santificação, você vai trabalhar para mudar, porque
família não pode um só se dar bem, um só viver bem e o outro viver mal. Tem que ser os dois, tem que ser bom para os dois, tem que haver harmonia. Então, na terceiro ensinamento aqui, Paulo chama atenção: Deus não nos chamou para a ira, para estar vivendo uma vida de ira. Deus nos chamou para ter uma vida de paz, de alegria, né? Sempre é isso que Deus quer. O quarto ensinamento que Paulo nos chama atenção aqui, que há necessidade de a gente orar entre famílias, está entre os casais, entre os filhos, está orando, é que ele chama atenção aqui, está no versículo 15: vede que ninguém dê mal por mal, mas seguir o que é bom. Eu fico pasmo que eu vejo às vezes casais, um fazendo mal para o outro, um, né, devolvendo a mesma maldade, um, né, se vingando do outro. Você está se vingando da tua própria carne, tu está se cortando você próprio, porque é só uma só carne. Quando o casal está em contenda, que ele está em briga, nenhum dos dois vive em paz. Você pode viver, vai ter aquela falsa alegria, mas não tem paz, porque a palavra de Deus ela é clara: se é uma só carne, os dois vão sentir. Só que um vai tentar mostrar para o outro que é mais forte, que é melhor, que eu ganhei, que eu não ligo, mas os dois estão sofrendo. E, meus irmãos, vamos deixar de ser bobo, vamos trabalhar para a ninguém, né, dê mal por mal. Orar, está investindo, está trabalhando. O que a gente pode fazer para a nossa família melhorar? Esse texto sempre vem na minha mente, eu acho interessante. Vocês não têm noção do poder da união. É por isso que Satanás trabalha para destruir as famílias, porque as famílias destruídas, fraca, é uma igreja fraca. Uma família unida, firme, é uma igreja forte. É tão interessante esse negócio de união. Lá na Torre de Babel, o povo estava unido, e o povo botaram no coração, e todos falavam a mesma coisa: vamos fazer uma torre que a gente vai até o céu. E Deus lá no céu falou para, eu conjecturando, né, Deus conversando com a Trindade, conversando: rapaz, eles vão vir mesmo, hein? Eles estão unidos, eles falam a mesma língua, estão empenhados, todo mundo trabalhando, e começaram a construir a torre, está subindo. Deus falou assim: é melhor ir lá confundir eles, né, cada um falar uma língua diferente, porque senão eles vão chegar aqui. E Deus confundiu eles, e cada um começou a falar coisas, acabou a união, o projeto acabou. Às vezes você, como família, reclama porque não adquire isso, não adquire aquilo, não tem isso, não tem aquilo, não tem um carro melhor, não tem uma casa melhor, não tem as coisas. Sabe por quê? Porque vocês são desunidos, vocês não se unem como família, não têm o mesmo propósito, o mesmo foco, a mesma... Então, você pode até conseguir as coisas, mas vai demorar. Mas se tivesse união, rapaz, isso me faz me lembrar uns vizinhos que eu tenho lá, eu achei aquilo interessante. Eram dois casais de senhor, os filhos deles que são meu amigo. E aí eles tinham algumas irmãs, e os rapazes que casaram com as irmãs deles, eles se uniram, ninguém tinha casa. Foram lá, todo mundo botou dinheiro, eles compraram um terreno. E depois cada um dava o dinheiro, fez a casa do patriarca, do pai. Depois todo mundo foi dando dinheiro, fez a casa de um. Fizeram a casa de todo mundo teve a tua casa com a união, com a força. Então, na medida que você se une com a tua família, que você não dê mal com mal, que você não pague o mal, eu vou me vingar, não fez isso, eu estou orgulhoso, eu vou praticar o mal aqui também, eu vou prejudicar. Você está deixando de viver o melhor, você está deixando de usufruir, e você vai ficar nessa terra, infelizmente, meu irmão, frustrado, né, reclamando de que você conseguiu um monte de coisa, mas não tem uma família abençoada. Mas por que não tem? Porque nem você, nem o outro quer investir no casamento. Prefere viver mal do que viver bem, achando que está ganhando, e não está. Precisamos nos esforçar
para ser a cada dia uma família melhor. O quinto ensinamento que Paulo nos orienta aqui para a necessidade, a importância da oração em família: não apagueis o espírito, né? Não entristeçais, está aí no versículo 19. Quando uma família, ela vive em pé de guerra, que ela não vive em união, que ela é uma fachada, que ela é uma mentira, que ela passa uma enganação para as pessoas, o Espírito Santo fica muito triste, porque o Espírito Santo conhece a verdade, ele sabe que o que você está passando, essa imagem que você está passando, é uma mentira. O Espírito Santo, ele quer que você tenha, de fato, uma família abençoada, uma família boa, uma família onde há harmonia, onde todo mundo se conversa, onde todo mundo vive um bem-estar, onde é um paraíso. É isso que o Espírito Santo quer. Então, Paulo, ele chama a atenção da necessidade da oração, para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo, porque você pode me enganar, ou eu posso enganar o pastor, né? Mostrando que uma hipocrisia na minha família, mas não engana Deus. Deus está vendo, Deus sabe lá no profundo, lá como é o casamento de vocês, como é a família de vocês. Então, que nessa noite, meu irmão, você venha entender que Deus quer o melhor para você. Quando Ele diz que nós desfrutaríamos do melhor dessa terra, é justamente isso. A gente vai desfrutar, mas para desfrutar esse melhor dessa terra, a gente precisa haver esforço. Interessante, vamos lembrar um pouquinho. Deus fala para o povo de Israel, quando ele tira do Egito e leva para o deserto, fala: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Lá os cachos de uva, meu irmão, tem que 2 carregar, é grande demais, é maravilhosa a terra. Mas só tem um problema, tem gigante. Os caras tudo na casa dos 3 metros, 3 metros e 20, 3,50, vocês vão ter que expulsar eles de lá. Tem que haver esforço. Para se ter um bom casamento, uma boa família, não é um mar de rosa, não é eu sentar, ficar nessa liturgia mental, nesse comodismo, nessa inércia, achando que as coisas vão mudar. Deixa o tempo passar, que vai mudar. Não vai. Quanto mais o tempo passar, vai piorar. Cada vez vai se esfriando, vai se tornando ruim, vai ficando um relacionamento ruim, e cada vez você vai desanimando, e no final você não vai desfrutar do melhor dessa terra, né? Então, nesse quinto ensinamento aqui que Paulo nos dá: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo, porque essa vida, essa família que muitas das vezes você está vivendo, não é o que o Senhor quer. E Ele fica triste, porque Ele nos ensina, e muitas das vezes nós não queremos cumprir a palavra de Deus. Entra o orgulho, só que esse orgulho vai te arrebentar, porque no final, eu converso com pessoas que já estão com uma certa idade e que se separou, e às vezes eu gosto de fazer essa pesquisa, pastor, eu pergunto, e eles falam assim: poxa, cara, hoje com a experiência que eu tenho, eu não teria separado. Eu me arrependo de ter separado, porque era coisa fácil, mas eu botei o meu orgulho na frente, achando que eu tenho que vencer sempre. E, meus irmãos, orgulho não te leva a nada, só te leva a você a viver uma vida sem qualidade, uma vida que você não vai ganhar nada. E Deus quer o melhor para a sua família. O sexto ensinamento, né, ou 6 verdade, diz que abstém-vos de toda aparência do mal. Está aí no versículo 22. Fuja da aparência do mal. Para você ter a importância da oração na família, ela vai te orientar a isso. Fuja da aparência do mal. Tudo que for te levar para atrapalhar, para prejudicar o teu casamento, foge. Está no Face, começa a pessoa querer ficar muito conversinha com você, corta, sai fora.
né? Não tenta levar para a vaidade, que nós, seres humanos, temos essa vaidade, nessa bobeira. A pessoa se interessou por mim, legal, vai se interessar mesmo, e de qualquer lado. Mas a gente precisa entender que a gente é casado, que a gente não tem que ficar de conversinha, fugir da aparência do mal. Tudo que for te levar para o mal, ali não vou. Por quê? Porque é aonde Satanás quer. Ele é astuto, a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro que ele é igual o leão, ele anda ao derredor, buscando uma brechinha. E às vezes você, nessa brecha, você começa de conversinha, e quando você vai ver, você caiu. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina. Fuja da aparência do mal. A palavra de Deus diz que havia um homem na terra de Uz, homem reto, íntegro, temente a Deus, e que fugia, que se desviava da aparência do mal. Foi Jó. Precisamos estar atento, focado, olhando o que está destruindo minha família, o que está acabando com ela. É a internet? É a televisão? É o quê? É o desânimo? Vamos analisar, vamos ver. Da mesma forma que a gente investiu lá no namoro, investimos anos, devemos fazer o mesmo, até a morte, investindo para ter uma família abençoada, orando. O primeiro passo é oração em família. Não precisa me responder, mas quantas famílias aqui têm esse hábito, ou ora, vamos orar para que Deus guarde, dê ensinamento? Eu acredito que muitos não fazem isso, só ora aqui na igreja. Já estou salvo, é o que importa. Não, meu irmão, a salvação é de graça, é um ato que Deus te abençoou e te deu, mas tem um preçozinho, que é a santificação. Um salvo não pode viver de qualquer jeito, como o nosso pastor gosta muito de falar, que um salvo, ele se batiza, um salvo, ele se santifica. Ele não pode viver uma vida errada, uma vida com ira, com contenda, com briga, com agressividade, palavrão, um monte de coisa. Não pode. Ele tem que parar. Se ele está fazendo isso, ele tem que rever a salvação dele. Ele precisa ser uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo nos ensina que aqueles que estão em Cristo, ele é nova criatura. Ele é uma nova pessoa, ele mudou, ele tem que mudar. Então, se você está levando a tua família à moda vamos embora, você está fora dos propósitos de Deus. Então volta, Deus está te dando oportunidade, restaura a tua família, investe na tua família, investe mesmo com toda a força, para quê? Para que você possa viver o melhor. E eu te garanto, se você investir em um ano, investir com vontade mesmo, botando Deus na frente, orando, vai haver mudança. Depois você vai dar o testemunho como Deus transformou a tua família, como a tua família vai estar maravilhosa, como você vai adquirir coisas, porque a união, porque é isso que Deus quer. E a sétima, eu superei o pastor, 7 verdades, 7 ensinamentos. Orai sem cessar. Está aí no versículo 17, que é o texto, tema da mensagem, a importância da oração. Por isso que Paulo falou que a gente deve orar sem cessar. Por quê? Porque a gente não deve dormir, a gente tem que colocar o amor, a couraça da fé, o capacete, a gente não deve pagar mal com mal, a gente tem que tirar a ira do nosso coração, a gente tem que fugir da aparência do mal. Quando a gente cumpre esse ensinamento aqui, orai sem cessar, Deus vai fazer a diferença. A tua família vai mudar, a tua família vai ser abençoada, a tua família vai ser um exemplo para outras famílias, a tua família vai ser boa. Mas para isso você precisa investir da mesma forma que foi quando você olhou para ele, olhou para ela, e você gostou no namoro, e você foi investindo para casar. Hoje investe
na tua família. Investe, muda, orai sem cessar. A oração, ela tem que ser primordial, que através da oração você vai vigiar, e o Espírito Santo vai te lembrar da palavra dele, para que você tenha que mudar, para que você seja uma nova criatura, uma nova pessoa. Vamos estar ouvindo o louvor, e depois a gente vai estar falando.